Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisão bem rápida da aula 1 de desenvolvimento de sites, projetando um site, né? Então, para você que às vezes não conseguiu pegar muito bem o conteúdo em sala de aula, nessa revisão a gente vai fazer uma abordagem e dar um reforço no conteúdo que foi passado, pegando ali os conceitos mais importantes, né, da aula. Vamos começar então. Aula 1, projetando o site. Então aqui a gente vai dar uma passadinha bem rápida nos conceitos que foram vistos em sala de aula, né? Então na aula 1 nós temos lá o porquê planejar, onde a gente aprendeu a importância de você ter um planejamento na hora de fazer o seu site, a importância também de colher as informações desse site, de fazer um brainstorming, né? Que é você se reunir com a sua equipe depois que você conversou com o seu cliente, para poder determinar o que vai ser feito no site, pegar umas ideias, tal, bolar um layout bacana, cores, etc e tal. Depois desse brainstorming, como desenhar um bom layout, né? Porque layout não é simplesmente você ir lá pegar o que você gosta e colocar com umas cores chamativas. Você tem que pensar muito bem no tipo de cliente que você tem, no negócio que você vai estar representando com esse site para poder escolher as cores, escolher o layout e desenhar um bom design, né? E isso também vai te poupar muito tempo. Você viu também na aula o conceito dos tipos de site que existem, as principais regras para você poder criar um site, que é o que a gente acabou de comentar, né? Você pensar bem o tipo de site, o tipo de público para quem você vai criar esse site, planejar também os recursos e os tempos, ou seja, quem eu vou contratar, que tipo de material eu vou usar, quanto tempo eu tenho para poder fazer e entregar esse projeto, e a registrar o seu site, a hospedar ele num domínio online. Bom, um dos principais conceitos que eu quero reforçar com vocês e relembrar da aula, que são muito importantes na parte prática, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho. Coletar informações, isso é muito importante. Então, se às vezes não foi dada muita ênfase em sala de aula, é muito importante que você preste atenção, que você estude, que você treine a coleta de informações. Por quê? Porque a coleta de informações, ele não é só o passo inicial para a produção da documentação do site que você vai fazer, mas principalmente porque na coleta de informações é onde você vai se reunir com o seu cliente, onde você vai ter aquela conversa, aquele papo com ele e você vai listar os requisitos, que nada mais são do que as necessidades do seu cliente. É nesse momento que você vai fazer um perfil do seu cliente, porque é esse perfil depois que o site vai ter que ter, ou seja, você vai ter que pegar o perfil desse cliente e levar o perfil desse cliente para o site. Brainstorming, outra coisa muito importante que muitas vezes os profissionais de desenvolvimento de site, eles não se preocupam também muito em desenvolver esse lado, é o brainstorming, ou seja, fui lá, tal, papiei com o meu cliente, peguei as ideias, peguei o perfil dele, sei do que ele gosta, cores, tal, beleza, consegui fazer um apanhado geral do conceito que ele quer representar na internet, do que a empresa dele simboliza, ótimo. Vou lá, pego todas essas informações, essas necessidades do meu cliente, chego com a minha equipe, sento todo mundo ao redor da mesa e falo, galera, agora a gente vai ter que, eu quero ideias para a gente poder, como a gente pode pegar tudo isso do meu cliente que eu levantei, esse perfil do meu cliente e colocar isso num site na internet, para que quando as pessoas acessem esse site, eles consigam entender qual é o perfil do meu cliente, o que meu cliente quer passar para eles. Então o brainstorm é muito importante. O que você vai fazer no brainstorm? Você vai sentar com a galera, você vai organizar as informações que você coletou do seu cliente e você vai fazer uma discussão, né? Uma troca de ideias com o pessoal, tá? Não é para sair se estapeando em cima da mesa com todo mundo não, tá? É discussão no sentido de troca de ideias, tá? Senão, ao invés de você desenvolver um site, você vai acabar tendo problemas. Aqui, a gente tem um exemplo de planejamento. Na aula 1 da apostila, a gente tem um exemplo de uma agência de viagens. Então, por exemplo, assim, eu peguei, a minha empresa pegou um site para fazer e colocou esse projeto na minha mão. Então, é o projeto de desenvolver o site para uma agência de viagens. Beleza, então eu vou lá na agência de viagens, sento com o meu cliente, papeio com ele, troco uma ideia. Levei lá para o meu brainstorm, né? Discuti com o pessoal e tal, e a gente chegou nesse planejamento aqui, ou seja, aqui eu tenho todas as informações que eu peguei do meu cliente e aqui todos os detalhes, todas as ideias que a gente pegou no meu brainstorm. Então, por exemplo, cheguei lá, quais são as informações que eu peguei com o meu cliente? Na conversa com o meu cliente eu reparei que ele se preocupa muito com o público-alvo, ou seja, o site ele tem que ser bem direcionado para o público que ele quer pegar. As cores também eram muito importantes, os pacotes de viagem, as promoções, as fotos. Então esse foi o apanhado que eu peguei, o perfil básico do meu cliente que eu peguei. Fui lá discutir com a minha equipe e tal, o pessoal foi dando ideias e a gente pensou assim, o público-alvo
público-alvo são as pessoas que querem viajar para o exterior. As cores, quais que vão ser? A gente pensou, pô, a logo da empresa ela é azul e branca, então, pô, ia ser legal a gente fazer um site mais ou menos nessa mesma vibe da empresa, tal, com as cores, né, da logomarca da empresa. Ah, os pacotes de viagem, ele quer que a gente divulgue os pacotes de viagem. Pô, legal, no meio da discussão com ele, eu descobri que eles têm pacotes de viagem para os Estados Unidos e para alguns destinos da Europa, então isso é muito importante que fique em destaque no site também. As promoções também, né, meu cliente falou, olha, a gente tem muitas promoções, tal, no meio da conversa, a gente fez um levantamento, então, no nosso layout vai ter lá as viagens mais baratas fora de temporada, né? E as fotos, para ficar mais bacana, alguém lá, por exemplo, na reunião falou, seria interessante a gente pegar as ideias de alguns lugares, de alguns pontos turísticos de alguns países da Europa e dos Estados Unidos e colocar junto lá, tal. Então, no caso das fotos, né, eu vou utilizar imagens de pontos turísticos dos Estados Unidos e da Europa. Beleza, peguei esse planejamento, tá, mas beleza, agora eu tenho esse planejamento. Como é que eu vou transformar isso aqui, essas informações no site? Calma, fica tranquilo. Lembra aquele menininho flutuando no começo? Então, fica tranquilo, fica zen, que tudo mais se explica. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa planilha, aí você vai pegar um software da sua preferência. Pode até ser caneta e papel, né? Mas a gente está na área digital, claro que você não vai fazer isso, né? Espero que não. Né? Mais pra frente a gente vai ter módulos de design gráfico, você vai aprender como fazer isso melhor. Mas como isso é uma revisão rápida, se você não souber mexer em nenhum programa de edição de vídeo, não tem problema. Você pode pegar a caneta, o papel em branco ali e desenhar. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei o meu PowerPoint, sentei na frente do computador, peguei a minha planilha e falei, pô, como é que eu vou fazer então? Aí, fui lá e verifiquei, bom, como é que eu quero mais ou menos o layout da minha empresa? O layout do site da agência que eu estou representando. Fui lá, sentei, junto com a minha equipe, a gente decidiu, olha, ele vai ter um logo, vai ficar bacana um logo do lado direito ali, dando destaque. A gente vai ter ali, do lado do logo, colocar o nome da empresa. Logo abaixo do nome da empresa ali, a gente colocar os links, né, com os acessos, as informações e tal, do meu site. Logo abaixo do site já dá o destaque que o cliente quer, que era o quê? Que eram os pacotes de viagem e as promoções. Então a gente já coloca ali as promoções com uma foto, um texto básico ali. Os pacotes de viagem mais importantes também, com um texto, com uma foto e um texto ali. E embaixo a gente vai colocar as informações básicas ali, né? Informações de mídias sociais, YouTube, Facebook, né? Os endereços que essa empresa tem nas redes sociais, beleza? Ah, legal, pô, fui lá discutir e tal, beleza. Cheguei nesse layout, pô, legal. Mas e agora, cara, como é que eu faço? Como é que eu ainda não consigo visualizar um site? Ou assim, eu fiz o layout, beleza, e como é que isso vai ficar pronto? Bom, uma vez que você montou o layout, claro que você não vai fazer isso sozinho, né? Na vida real, dentro da empresa, você tem vários setores, né? Então você vai pegar esse layout, depois você vai sentar com uma pessoa de design, você vai discutir esse design e vocês dois juntos, né? Você que conhece o perfil do seu cliente, você vai sentar com o design, vocês vão trocar uma ideia e vão chegar num ponto em comum para um design. No caso do nosso exemplo aqui, eu sentei com o meu design e a gente bolou o quê? Um site da Viajex, que é a nossa agência de viagens, né? Então a gente bolou um site ali, quais que eram as principais informações que eu precisava colocar no site para o meu cliente. A gente colocou um link de quem somos, comprar os pacotes, os locais para onde eu posso viajar e alguns contatos com o meu cliente, certo? Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui a minha logo, o nome da agência, né? Como já estava lá no meu layout, aqui as promoções com algumas fotos, né? Os pacotes com desconto, um linkzinho para que o meu cliente possa clicar e ver mais informações, os pacotes de viagem com as fotos também, aqui também com um textinho para chamar a atenção da pessoa e fazer com que a pessoa clique ali se tiver maior interesse. Aqui embaixo, um siga-nos indicando para a pessoa as redes sociais que o meu cliente tem, né, da empresa dele. E, como se diz assim, aqui tudo baseado naquele layout, para vocês verem como o planejamento ele é muito importante na hora de você fazer, na hora da construção de um site. A gente pensa assim, ah não, é só sentar ali na frente, pegar um software, uma framework, um software de edição e começar a fazer. Gente, não, isso poupa muito trabalho, eu jamais teria conseguido, geralmente a gente não consegue cumprir prazo se a gente não tiver um bom planejamento. Então, o planejamento às vezes pode ser um pouquinho complicado de fazer, mas ele te poupa muito tempo e principalmente que as empresas mais gostam, recurso, né? A gente gosta de dinheiro, né? Então as empresas também gostam. Quanto mais você poupa para a empresa, mais sobra para você, né? No final do mês o teu salário também, né? Você deixando o patrão feliz, seu bolso sempre fica cheio, tá bom? Então esse seria o design final. Agora, eu vou deixar um desafio para você, dentro de todos os conceitos que a gente passou, né, dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, eu vou deixar um desafio para você fazer os exercícios das páginas 16 e 17 da aula 1, da apostila do SEDASC, né, e para você montar
o seu layout, tá? Então vai lá, não tenha medo, desenha, olhou, não ficou legal, pede ajuda para um amigo, mostra para o pai, mostra para a mãe, escolhe uma empresa, né, que você conheça. Na apostila também, lá na página 16 e 17, nos exercícios, tem os exemplos lá também para você escolher um desses exemplos, tem 2 cases lá para você escolher e para você poder criar o teu layout baseado naqueles, mas você fique à vontade, tá? Ah, putz, mas eu não tenho uma equipe para mim discutir, eu tô sozinho, então, calma, tem dica na aula para você ficar zen. O que acontece? Se você estiver sozinho, o que você pode fazer? Ah, eu não gostei de nenhum dos cases lá, mas tem um cabeleireiro perto da minha casa. Pô, legal, você pode ir lá, sentar com esse cara, conversar com ele e falar, olha, eu estou estudando tal, preciso montar um site, fazer um trabalhinho, dar uma reforçada nos meus conhecimentos, posso pegar umas informações? Faz um levantamento de informações com ele, discute com ele o que ele quer, o que ele deixou de querer, vai lá, pega essas informações, monta o seu planejamento, monta o seu layout, faz o seu site e começa a ganhar dinheiro, beleza, galera? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham gostado do conteúdo, tá? E até a próxima!